Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu queria te perguntar, justamente pela confusão que teve no Flow e tudo mais, né, na discussão, claro, que a gente fala dos nazistas porque a gente sabe o que aconteceu e no fim o que importava para eles era a supremacia mais do que tudo, tá ligado? Sim, em primeiro lugar. Mas confundiu muita gente justamente porque estava todo mundo na merda e eles tinham propostas econômicas de certa forma convenientes para o momento. Sim. Mas o nazismo ele não é um formato político, né, na real. O nazismo ele está dentro de ideias políticas, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, do nacionalsocialismo. Ou seja, não dá para comparar, por exemplo, com o comunismo, que já tem uma vertente política estabelecida. É isso que eu quero tirar essa confusão aí. Tá. O nacionalsocialismo, ele é o nazismo. Na verdade, é uma abreviação. É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O nome oficial do partido nazista era nacionalsocialista, só que aí, na sigla, ficava nazi, e assim que surgiu o termo nazismo. Então, na verdade, o nazismo, sim, ele é uma estrutura política econômica. Ele só não tem uma teoria fundamentada. Não existe um grande pensador nazista. O Hitler, ele era inclusive, ele não foi o criador do Partido Nacional Socialista, né? Ele entrou depois. Ele reformou, já existiu o antissemitismo, só que ele deu um teor muito maior. Ele colocou como a cerne central, né? Tentou trazer uma perspectiva científica também, que não tinha comprovação, mas os caras acreditavam. Até aí não é muito difícil de, né, acreditar em coisa que não é muito científica. Mas, enfim. Então, assim, o nazismo, ele é uma estrutura política econômica, só que ele não tem uma teoria fundada, entendeu? Ele não tem pensadores, ele não tem livros exatamente fundamentando aquilo ali. Diferente do marxismo, diferente do capitalismo, né? Que teve um Adam Smith, entre vários outros. Então, sim, tem essa diferença muito distoante entre os dois. Mas ele é, sim, um modelo. Inclusive, você falou assim, o Oswald Mosley, ele não era nazista, ele era fascista. O que acontece é o seguinte, na verdade. Os nazistas, além deles acreditarem no povo ariano, eles acreditam na região da Alemanha, dos germânicos mesmo, entendeu? Porque, assim, os ingleses, teoricamente, não todos os ingleses, sim, os escoceses que não, né? Escoceses e irlandeses. Os ingleses, eles são germânicos, né? Em sua grande maioria. Então, teoricamente, é o mesmo povo. Só que mais do que isso, o nazismo, além do povo, é a região. Entendeu? Então, assim, os nazistas, eles não viam os ingleses necessariamente como inferiores, mesmo porque eles também eram germânicos e, teoricamente... Na verdade, então, eles eram germânicos, mas não arianos, porque arianos precisa ser daquela região, entendeu? Então, eles lutavam justamente para ter um reino daquela região. Só uma coisa, a definição de ariano meio que quem veio daqui. Então, por exemplo, no partido nazista brasileiro, o indígena... A saudação, a saudação era Anauê. O Anauê, era não, indígena, cuidado, não é isso? Cara, cuidado, Partido Nazista Brasileiro, é o Partido Integralista. Só que, não me entendam mal, isso não é nenhuma passação de pano, mas são coisas bem diferentes. Principalmente assim, falando do nazismo e integralismo. O integralismo, ele é uma variante do fascismo. E qual que é a principal diferença? Por definição, eles não são racistas, os integralistas. Obviamente tem integralistas racistas. Mas a teoria original do integralismo não é fascista. Não é racista. Então assim, por exemplo, porque eles aceitam que o povo brasileiro é miscigenado e tal... Então, eles são antissemitas, mas eles não são racistas. Então, assim, teoricamente não teria um problema você ser negro, você ser indígena. Porque ele pega essa matriz brasileira e ele se orgulha dela. O que é diferente do nazista em relação no Brasil. O Partido Nazista Brasileiro não faz um pingo de sentido, né? Porque o Partido Nazista, por definição, só acredita nos arianos. Já o integralista, não. Ele acredita no povo brasileiro, que inclui negros, indígenas, mas não inclui judeus. Mas o ponto em comum é o ultranacionalismo, Sim, né? Não, eles patriotismo têm absoluto. uma série de pontos em comum. O único ponto divergente é realmente essa questão da etnia, né? Da raça. Porque a galera acha que ariano é só alemão, né? Tipo assim, no sentido de... não tem a ver só com a... nacionalidade. O ariano de cada lugar é um povo diferente, tá ligado? Sim, porque inclusive assim, muita gente aponta que o Hitler, por exemplo, o Hitler não tinha olho azul, Hitler não tinha cabelo loiro. Nem alemão era, né? Nem alemão era, né? Mas ele era germânico, beleza. Só que aí que tá, ele era um germânico ligado aos Alpes, aos alpinos, que é um povo ali mais do norte da Itália, na Suíça, nessa região. Então, assim,
ele também, teoricamente, não seria 100% ariano. Mas tem mais do que essa questão física também, tem a questão do povo, das tradições, que é isso que o nazismo tenta buscar. Né? E excluir todos os outros e só deixar os arianos. Mas ele mesmo também não era completamente ariano, o que já mostra aí uma falha ideológica gigante, né? E a gente não tem aí um partido nazista que não seja, por exemplo, racista. Precisa ser. O nazismo acredita que raças, né? Eu tô falando raça, mas é etnias, né? Que etnias são superiores a outras. Ele acredita, isso tá nos princípios básicos. Isso. O fascismo não necessariamente. Inclusive também, porque assim, o fascismo ele surgiu na Itália, e justamente na Itália tem uma presença muito forte etnicamente dos árabes, né? Principalmente no sul, né? da Itália. Então assim, não tem como você querer encaixar isso na Itália, né? O próprio Mussolini, assim, não era um dos mais claros, não era um dos mais europeus, porque ele sabia, assim, inclusive o próprio Mussolini, ele nunca mostrou algo contra, assim, outras raças, outras etnias. Ele se mostrava contra judeus de uma maneira geral e os marxistas. Mas o fascismo tem essa diferença do nazismo, em que o nazismo ele se concentra nos arianos, ele se concentra numa raça melhor que a outra. Já o fascismo não. Ambos, eles são capacitistas. Então, tipo assim, existem pessoas melhores que as outras. A diferença é que o nazista vai falar que os melhores são os arianos e o fascista ele vai falar que os melhores são os mais fortes, normalmente. Os mais fortes na sociedade. Independentemente da cor e tal. Inclusive, por exemplo, o Gandhi foi na Itália fascista. E já conversou lá com o pessoal, trocou cartas, assim. Então, assim, coisa que, por exemplo, no nazismo não ia dar certo, entendeu? Então tem essa distância. Os integralistas, como eu disse, são mais ligados aos fascistas. Então eles não têm essa visão assim, tipo, raças são melhores que as outras. Não, mas sim os mais fortes. E nos preceitos do comunismo não tem declaradamente nenhuma intenção racista, mas os ditadores acabaram sendo racistas homofóbicos durante a história, mas aí aquela pessoa que colocou isso como lei. Sim, porque se você pega a teoria comunista de Karl Marx, não é mencionada, mesmo porque assim, no contexto da Alemanha daquela época, você não tinha o multirracionalismo, né? Você tipo, não tinha várias raças diferentes, várias etnias. Então, assim, o Marx não tem nada disso no marxismo. O que você tem é a luta de classes, apenas. Então, na verdade, ele até pode se colocar assim. Por exemplo, uma pessoa negra que é pobre é muito mais próxima de uma pessoa branca que é pobre, entendeu? Então, assim, o marxismo e o comunismo no geral, ele vai ligar mais à classe social. Já o nazismo, não. Se o cara é pobre ou rico, o que vai ligar eles é a cor de pele deles, é a etnia deles, né? Se é ariano ou não. Essa é uma diferença brutal entre os dois modelos também. Só para explicar, né, o porquê que é diferente, o porquê que uma coisa pode existir e a outra não pode existir, mesmo que durante a história tenham havido muitos ditadores que cagaram e fizeram coisas erradas.